Então, Bispo, eu sempre tive o sonho de ser médica, desde quando eu era pequena. E aí, esse ano, o ano passado, no caso, era meu último ano na escola, e eu não queria fazer cursinho, eu não queria de jeito nenhum. E aí, eu comecei a estudar, e aí, meus professores falavam assim, ai, mas você tem tempo, você está muito nova, você vai fazer um ano de cursinho, ainda dá tempo. Eu falava, não, eu não vou fazer cursinho, eu não quero fazer cursinho. E aí, todo mundo falando assim, minhas amigas, não, amiga, vamos para o cursinho. Ninguém passa do terceiro ano direto em medicina e tal. Eu falei, gente, eu não vou fazer cursinho. E aí, eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou fazer cursinho, me muda de escola, coloca numa escola melhor, mas eu não vou fazer cursinho. Aí, ano passado, eu mudei para uma escola melhor, que eu estudava no SESI, e aí eu mudei para o Intelectos. Aí, eu comecei a estudar durante o ano, e chegou no meio do ano, eu falei assim, gente, eu não vou passar. De tanto todo mundo falar assim, você não vai passar, tem que fazer um ano de cursinho, pelo menos 1, 2 anos, você não vai passar. Eu falei, eu não vou passar mesmo. Aí eu comecei a desanimar, comecei a ficar triste, e aí eu comecei a pensar em outra alternativa. Comecei a falar, vou fazer nutrição. Aí minha mãe falou, você não vai fazer nutrição, você não queria fazer medicina, você vai fazer o seu sonho. Aí eu falei, gente, mas eu não consigo, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a orar, só que assim, desanimada, né? Aí eu vim para a igreja no domingo, era jejum. Aí a bispa falou assim, ela falou desse jeito, ela falou, vai sair jovens daqui médicos. Ela falou desse jeito. E aí eu falei para minha mãe, eu estava do lado, falei, mãe, sou eu, esses médicos aí. Aí ela falou, amém, toma posse. E aí eu escrevi num post-it a palavra que ela falou e colei na minha parede. E eu comecei a orar todos os dias. Aí chegou dezembro, as épocas dos vestibulares, e aí foi quando a igreja entrou numa época de louvar sempre, está sempre louvando. Aí eu já entrei na faculdade, assim, Deus vai na frente, já entrei louvando, já. Aí todo mundo estava do meu lado, estava assim, tipo, essa menina está louca, né? Mas eu vou passar. Aí eu levei um óleo ungido no meu bolso e ungi, assim, as portas da faculdade. E aí pedi para ir no banheiro, eu ajoelhei lá no banheiro mesmo, orei lá, falei, eu vou passar. Eu não interessa quantas pessoas tem aqui, eu vou passar. Aí, beleza, eu fiz a prova, fui embora, eu liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, acho que eu passei. Eu falei isso na fé, né? Aí, fui embora, eu fui para outro vestibular. Em outra faculdade, eu fiz a mesma coisa. Entrei louvando, falando, eu vou passar. Eu já passei. Aí, as pessoas me perguntavam, falavam, gente, eu já passei, eu entro aqui todo dia. É que vocês não me veem ainda, mas eu entro aqui todo dia. E aí, eu ungi a faculdade inteira, bispo, ungi a faculdade inteira. E aí, eu falei, eu vou fazer uma semana de jejum. E fiquei de jejum das 9 da manhã até meio-dia. Não, até o meio-dia não, até as 10 da noite. E aí, meio-dia, eu parava para orar, pedia para ir no banheiro do meu trabalho. E eu ajoelhava e orava. Eu já passei, eu não aceito não passar. E aí, quando saiu da primeira faculdade, eu passei. E aí eu falei, mãe, eu não quero que você faça inscrição nessa, porque não é essa que eu quero, mas já louvo a Deus que eu passei em todas. Aí a gente esperou e não saía nunca. E eu ligando nessa faculdade todo dia. E, glória a Deus, eu passei. Você prestou nas duas e passou nas duas. 3? Passou em 3? Ela prestou 3 faculdades de medicina. Ela tem 18 anos, acabou agora o 3º colegial. Conheço pessoas que tentam medicina 3, 4, 10 anos seguidos. Ela passou na 2. Na 3ª, a gente não sabe ainda, porque não saiu o resultado. Mas ela escolheu a faculdade que ela queria, de medicina, e ela passou nas 2 que ela prestou. E a 3ª, como foi um pouco mais fácil do que essa que ela escolheu, a gente queria que ela também passou, que foi na FAMECA, Catanduva, mas não saiu o resultado ainda, e a gente já fez a inscrição dela onde ela queria, porque é Rio Preto, e a gente quer ela por aqui. Mas ela tem um outro testemunho mais forte ainda, que é na área de saúde dela, que é um testemunho bem forte. É para falar agora? Você que sabe. Tá. Então, bispo, ano passado, no começo do ano, eu comecei a me sentir muito mal comigo mesma, com o meu corpo, com a minha imagem. E aí eu comecei a fazer dieta sozinha. E eu comecei a ficar muito bitolada nisso, sabe? E aí eu comecei a fazer exercício físico em excesso, e aí eu comecei a acordar 3 horas da manhã para ir na academia, eu não dormia, eu ficava pensando só nisso, só no corpo. E aí eu não aguentava mais, sabe? Porque como se na minha cabeça ficasse vozes falando, tipo, não come isso, não come aquilo, não come... E aí eu já não comia mais nada. E aí eu baixei um aplicativo no meu celular que fazia conta de calorias, e eu comia 500 calorias por dia. E eu não tinha mais energia para nada mesmo. Tudo por conta? Tudo
sozinha, e ninguém sabia, nem minha mãe, nem meu pai, só que eu não comia absolutamente nada. Tipo assim, no café da manhã eu comia 100 gramas de melancia com um chá. E na hora do almoço eu comia um pedaço de frango e salada. E aí, se eu comia mais alguma coisa, eu forçava o vômito, que foi a bulimia. E aí, teve um dia que eu fiquei jogada no chão, porque eu não aguentava mais, tipo, eu não conseguia mais fazer nada, bicho, eu não conseguia nem ficar aqui em pé na igreja para orar, eu tinha que ficar sentada ou ajoelhada, qualquer coisa. E aí, um dia, minha mãe chegou em casa e eu estava lá jogada no chão, assim, parecendo morta. E aí, eu comecei a chorar muito, eu falei, mãe, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. E aí, minha mãe foi atrás de médicos, né, e tal, e aí eles me diagnosticaram com anorexia. E eu estava com 48 quilos. E aí eles queriam me internar, colocar um tubo para digestão, né, para alimentação. E aí eles começaram a injetar soro de 1.200 calorias em mim. Só que eu sabia quantas calorias tinha o soro, porque eu sabia as calorias de tudo. De tudo. Tipo assim, qualquer coisa que você colocasse na minha frente, eu sabia quantas calorias tinha aquele alimento. E aí, a minha mãe chegou assim, estava falando com o médico, e ela falou, come esse ovo, pelo menos. E eu comecei a chorar, porque eu falei, eu não vou comer o ovo, com medo do ovo, sabe? Tipo assim, com medo de comer aquilo e me sentir gorda, me sentir feia. E aí, os médicos falaram assim, olha, ela precisa entrar no tratamento, ela precisa tomar medicamento. E aí, foi quando eu comecei a tomar medicamento. Comecei a tomar vários medicamentos. E, assim, aquilo não estava me ajudando, porque eu falava assim, isso daqui não vai me curar, quem vai me curar é Deus. E eu coloquei isso dentro do meu coração. Mas a minha mãe falou, não, você precisa tomar, porque Deus capacitou esses médicos, então, se eles indicaram para você. E aí eu comecei a orar, e eu falei assim, Senhor, eu não aceito entrar em 2024 com essa doença. Eu não aceito entrar com isso, porque eu não aguento mais viver com isso. Era como se eu não conseguia sair com meus amigos, porque eles comiam normalmente, e eu tinha medo de comer. Tipo, tinha medo de ficar qualquer tipo de alimento que chegasse perto de mim. Se você viesse fazer assim, eu já ficava assim, sabe, com medo. E aí eu comecei a orar muito, eu fazia jejum, mas eu não podia fazer jejum, mas eu fazia. Aí eu comecei a orar e eu falava, eu não aceito. E aí eu peguei um óleo ungido e eu ungia a minha cabeça e a minha boca todo dia. Todo dia eu falava, eu vou comer, eu não me importo com as calorias desse alimento, e eu vou comer, ele me faz bem. E aí, toda vez que eu ia almoçar, eu orava e falava assim, ó, esse alimento aqui me faz muito bem, eu adoro comer, eu amo comer. E eu enfiava na boca e comia, estava tudo certo. E aí, Deus me curou, quando foi em novembro, eu consegui comer batata frita pela primeira vez na minha vida, depois de muito tempo. Depois de quase um ano sem comer batata frita, porque eu morria de medo. Eu comi batata frita, eu fiquei muito feliz. Comer banana também, não comia de jeito nenhum. E foi isso, hoje eu estou curada, graças a Deus, não tomo mais remédio. Deixa ela só concluir. Só queria falar mais uma coisa. Teve um dia que eu estava estudando, e aí eu saí bem tarde, assim, e eu vim para o culto dos jovens na madrugada com o Gui. E aí ele falou assim, ele estava orando, ele falou, receba o que já é seu. E naquele dia, ele pôs a mão na minha cabeça, orou, eu falei assim, e no dia seguinte já saiu o resultado da minha faculdade. Eu falei assim, eu já recebi, é meu, eu já passei. E aí no dia seguinte eu falei, Gui, eu passei. Aí ele falou, eu sabia que era para você. Vai cuidar de nós agora, médico.